Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Queiroz. Oi, gente, eu sou a Sofia Chat. E esse é o This Is Us. Bom, gente, no programa de hoje a gente tá aqui com uma pessoa que ela, assim, muito especial. Eu tô muito feliz dela estar aqui. Ela é cantora, ela é atriz, dubladora, enfim. E eu arrisco em dizer que é a rainha dos passinhos. Tabi! Oi, gente, tudo bem? Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês. A Lô eu conheço há muito tempo, né, Lô? É verdade, muito E a tempo. Sofia também. Gente, prazer estar aqui com vocês, viu, meninas? A gente que agradece, Tabi. E pessoal aí de casa, antes de começar o programa, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, porque é super importante pra gente. Também ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nada. E seguir a gente nas redes sociais, que é @ThisIsUsOficial e o Us é com Z. Mas então vamos começar, Tabi. A primeira pergunta que a gente sempre faz pros nossos convidados é: se você pudesse dar um conselho pra sua eu do passado, o que você falaria? Cara, esses dias, inclusive ontem, eu tava refletindo sobre uma frase que todo mundo fala, né? Que às vezes a gente vê as frases e a gente nem presta atenção. Mas o meu passado me condena, sabe? Essa frase tem muito grudado na minha cabeça. Porque eu do passado sou muito diferente de quem eu sou hoje em dia, né? E todo mundo, né? Todo mundo muda, assim, conforme o tempo for passando. Só que eu entrei na internet muito nova e eu arrisco em dizer que hoje em dia eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Eu tenho ansiedade com as coisas e tudo mais. Quando eu era criança, eu não tinha noção do que eu tava vivendo, sabe? Do que eu tava passando. Mas mesmo assim, eu diria que é pra ir com calma, que tudo acontece no tempo que tem que acontecer, da forma que tem que acontecer. E acho que é basicamente isso. Eu acho que... e também pra não desistir, né? Claro. Porque diversas vezes eu pensei em desistir e graças ao apoio da minha família, principalmente da minha família, mas dos meus amigos, de todo mundo, eu respirei fundo e continuei. E então acho que é isso, pra não desistir e continuar em frente, porque as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Ai, arrasou. Isso é muito verdade, né? Que, tipo, tudo tem o seu tempo, a sua hora. E você disse que você começou muito pequenininha, né? Muito. Tipo, quando é que você percebeu, nossa, eu quero tá na internet, eu quero gravar, eu gosto disso? Tipo, Então, eu falo que a internet, enfim, as redes sociais foram acontecendo naturalmente. Porque eu entrei fazendo teatro musical, né? Eu fazia de escola mesmo, assim, que não escola que a gente estuda colégio, mas escola de teatro musical. Então, eu comecei a estudar e eu comecei a me apaixonar por aquilo e a gente foi fazendo os testes, né? Teste, você sabe como que é. Tipo Sim. assim, a gente faz 1, 2, 3, aí você faz 1000 pra passar em um e se passar, né? exato. Então, eu fiquei muito tempo nesse negócio de teste. E aí, depois de eu passar no Les Mis, que foi o musical que eu fiz em 2019, se eu não me engano, eu passei em um teste do Mundo da Menina, que é um canal do YouTube, onde eu participei com a Bela muito legal, meu Fernandes, com a Deus. Bia Eu Jordão. assistia muito. Gente, muito. fala sério, era o sonho de toda menina entrar nesse canal. Era E meu aquele sonho. quarto, ele era perfeito. Eu gravei uma época o Mundo da Perfeito. Menina, só que eles já tinham mudado o cenário. Aham. Mas tinha fadinha, aí vocês faziam, tipo, receita, faziam tudo. Gente, era um Era sonho. incrível. Tipo assim, era sonho de toda menina estar ali dentro, sabe? Exato. E quando eu fiz o teste, não era só pra gravar pro canal. Era a BMDM, que era uma banda que a gente fez, que era eu, Bela Fernandes, Bia Jordão, Bela Chang e a Elis, que ela dançava na época, e ela era bem nenenzinha. E quando eu entrei pra BMDM, eu já cantava, já interpretava, enfim, já fazia tudo que o curso me ensinou a fazer. E eu não sabia que ia me dar tanta visibilidade como me deu. Então, eu tinha lá meu Instagram, eu tinha o Musical.ly, que na época era Musical.ly, não era TikTok Aham. ainda. Sim. E aí, eu lembro que quando eu gravei o primeiro vídeo pro canal, eu ganhei 60 mil seguidores no Musical.ly. E tipo assim, eu fiquei... Vocês não estão entendendo. Eu tava em uma campanha da Pampilha na época. E eu falava, mãe, eu tô com 60 mil seguidores, não sei o quê. E eu tô muito feliz. Então, tipo assim, meio que veio sem querer as redes sociais. Porque eu também, na época que eu comecei, não era... Tipo assim, óbvio que era algo muito grande já. Mas nem se compara da forma que é hoje em dia, né? Sim. Então, a galera fazia festa, tipo, de 100 mil seguidores. Eu Hoje lembro disso. você lembra? Aham. Tipo assim, festa De ganhou 1 verificado. milhão, Isso, exato. Então, hoje tem uma galera que, tipo, tem 10 milhões e nem existe festa hoje em dia. Porque hoje em dia é muito mais comum, assim, né? Vamos Sim. dizer.
Mas com esse negócio das redes sociais, foi algo que veio, assim, naturalmente, sabe? Então, eu fui aprendendo a gravar, eu fui aprendendo a fazer as coisas. Eu e minha mãe ali, eu falo que a Bela e a Carol, a Bela Fernandes e a Carol, elas ajudaram muito a gente nessa época, porque sempre que tinha que gravar um vídeo, a minha mãe ligava pra ela e falava: Carol, me ajuda, eu não sei o que a Tabi fala, porque era tudo muito novo. E a Bela já tinha feito Zorro Azul, já era uma grande atriz, então ela já sabia muito melhor que a gente, né? Então a gente teve muitos ajudantes ali no começo. É muito bom essa ajuda, né? Muito, que, assim, eu sinto que hoje em dia é muito difícil a gente ter esse tipo de conexão. E que na época era muito gostoso e que a gente mantém essas amizades até hoje. Não, e é a amizade que a gente constrói. E, tipo, são pessoas que entendem a gente, né? Exatamente. Porque, tipo, você vai conversar com uma coisa que tá acontecendo na internet com uma amiga sua da escola, ela não vai Nossa. entender igual, tipo, uma pessoa que tá ali mesmo, né? Sim, verdade, exatamente. Quando eu tava na escola, a galera não me via muito como influenciadora, me via, tipo assim, como uma pessoa, uma estudante ali, né? Como todos eles. E aí, às vezes, acontecia alguns burburinhos na internet, e aí acho que as pessoas se tocavam, né? Que, tipo, também era o meu trabalho aquilo. E aí eu chegava na escola e todo mundo falando sobre aquilo, todo mundo. Então, tipo assim, acho que as pessoas, às vezes, quando a gente vai conversar com elas, as pessoas, nossas amigas, né, que a gente tem da vida, assim. Então, eu gosto muito, enfim, de qualquer tipo de amizade, mas a Bela. Principalmente, eu falo muito a Bela, porque ela foi uma das pessoas... E ela já esteve aqui com vocês, inclusive, né? Sim. Que ela realmente foi uma das pessoas que mais me apoiou. E mesmo a gente crescendo, tendo todas as brigas que a gente teve, é uma pessoa que eu nunca deixo de falar, de elogiar, de amar, porque ela realmente foi uma pessoa que me ajudou muito na internet e várias outras, né? A Juju também, ela veio depois, né? Ela veio já quando eu já estava inserida na internet, mas ela também me ajudou muito, inclusive com a questão dos passinhos que você falou. Ela foi a pessoa que me ensinou, literalmente, a dançar os passinhos, ela e o Pepe, porque quem começou, na realidade, foi ela, né? Ela que deu o play nesse negócio de passinho na época, e aí eu me inseri ali junto com ela, e virou um trio, né? Eu, Pepe e Juju na época. Nossa, eu lembro disso. Então, você explodiu muito com as músicas e com passinho, né? Sim. Como que você, tipo, mudou isso? Então, como eu disse, né? Eu tô na internet há bastante tempo, então a gente tem que se remoldar muitas vezes. Eu comecei na música, primeiro começou a BMDM, que querendo ou não era música também, né? Que era uma banda. E aí depois eu vim com as minhas músicas, que eu comecei a lançar, eu tinha uns 12, 13 anos. E aí eu fiquei aí por uns anos. Só que tem gente que quer continuar, né, nesse ramo de coisas pra criança, porque as minhas músicas eram pra crianças, eram músicas infantis. Só que eu fui crescendo e eu não senti que eu queria continuar ali somente para as crianças, entendeu? Eu tenho muitos fãs que são crianças até hoje, que, enfim, às vezes estão lá explorando no YouTube e me acha e nem sabe que o vídeo, tipo, é de 2019, entendeu? E me acompanha até hoje. Mas eu quis crescer junto com os meus seguidores, pra falar a verdade. Então, eu fui lançando algumas músicas diferentes, só que eu fui sentindo que, depois de muito tempo, né, insistindo naquilo, eu senti que talvez não era aquilo que eu queria ali na hora. E aí eu fui mudando várias e várias vezes, e hoje em dia eu foco mais na minha carreira de atriz, né? Tô fazendo curso de interpretação pra TV, teatro, enfim, fiz a minha vida inteira, mas sempre é bom, né, continuar estudando. Então, acho que eu me remoldei muitas vezes na internet. Por conta disso, às vezes a gente faz um tipo de conteúdo que a gente acha que aquilo é a gente, né? Que a gente se identifica com aquilo. Mas depois de um tempo a gente vê que não, que a gente só fez aquilo às vezes pra tá ali, sabe? Pra tá nos assuntos do momento, entendeu? Mas hoje em dia eu me encontrei novamente, graças a Deus, porque isso é algo muito difícil na internet, gente. Parece que não, mas é muito difícil. E graças a Deus eu me reencontrei e agora eu tô fazendo um outro tipo de conteúdo, mas eu sou muito grata a tudo que eu passei pela música, sou apaixonada pela música, mas acho que no momento que eu tô, não é o meu foco agora, sabe? Você participou de Eu Acredito em Conto de Fadas, tá no Prime, né? Sim! Como que foi essa experiência pra você? Então, foi minha
meu primeiro contato com as câmeras, pra falar a verdade. Eu sempre estudei muito teatro musical, muito teatro. Então, câmera era algo muito novo pra mim. E ainda é. Tipo assim, eu não sei 10% do que eu sei do teatro musical. Se você me botar em frente uma câmera e falar, atua, eu vou ficar tipo... Sabe? Eu vou fazer, mas eu vou ficar meio perdida ainda. Uhum. E teatro musical eu já sou solta, já entendo tudo. Então, foi minha primeira e única experiência com as câmeras. Então, tenho muito que evoluir ainda, mas foi muito gostoso. Eu gravei com uma galera que, na época, foi muito legal. O Bruno também, que era o diretor do filme, foi super fofo. Eu gravei com a Giovana Chaves, ela foi a Bruxa Má. E é um filme para crianças também, né? Uhum. Então, isso ajudou bastante, porque não era nada muito difícil, sabe? De se Sim. fazer. Mas eu tenho muito que evoluir, né, gente? Porque, assim, eu vejo o filme hoje em dia e eu falo, meu Deus... Mas acho que isso é de todo mundo, né? Porque tem uma amiga minha que ela fez um filme há 3 anos atrás e demora muito pra lançar filme, né? Sim. Demora muito. Então, passou 3 anos e ela falou que ela mudou completamente. E ela vê o filme e ela fica assim, ó. Meu Mas Deus do céu. comigo acontece muito isso também. Tipo, de assistir e falar, meu Deus, eu podia ter feito muito Sim. melhor. Exatamente. Eu poderia ter entregado isso, isso e isso. Exato! Aham, é verdade. E eu vi que você fez a websérie Tabia de Outro Planeta. É mesmo, gente. E aí, como foi gravar, tipo... Então, isso foi a Faz gente tempo, né? mesmo, né? Hã? Faz muito tempo, não Faz muito tempo. Foi antes do Eu Acredito em Conto de Fadas, né? Então, com Tabi foi algo que a gente mesmo planejou, né? Não foi nenhum diretor de fora que chamou Aham. e tudo mais. Então, a gente pegou um roteirista, ele fez tudo e, enfim. E foi bem gostoso gravar na época e eu ainda lançava as músicas. Então, eu lancei um EP junto com a série, né? Sim. Tabi com Ai, Tabi. legal. Tabi com Tabi não é. Tabi é de outro planeta. Tabi com Tabi é uma série que eu fiz no Instagram, desculpa. E aí, eu lancei, tipo, umas 4 músicas, 5 músicas no EP. E são músicas bem legais. Só que por conta de estar dentro da série, não tinha tanta visibilidade quanto as outras músicas. Mas foi super gostoso. Eu gravei com o Kelvin, com a Gigi Bragion, com várias pessoas, a Mel Baide, que eram muito minhas amigas, muito meus amigos na época. E foi bem gostoso de gravar. E hoje eu faria novamente, né? E com mais experiência, Aham. enfim, e com novos personagens, seria bem legal. E a partir da música, tem alguém que te inspira? Tipo, não sei, dentro de casa ou então fora, assim? Mas algum cantor que você diz? Não sei, tipo, quem que mais te inspirou na parte da música, de começar tudo isso? Cara, então, o meu pai, ele é produtor musical, né? Então, se eu te dizer cantor ou cantora, não tem. Tipo assim, óbvio Mas que eu seu admiro pai. o trabalho de muita gente, Aham. né? Só que eu vejo vocês, por exemplo, vocês gostam muito, tipo, da Olivia Rodrigo, né? Taylor Swift. E eu tipo assim, eu gosto muito, acho muito bom o trabalho de todo mundo. Mas eu nunca tive alguém que, tipo, eu fosse muito fã, assim, sabe? Tipo, em questão musical. Eu já tive, tipo assim, uma pessoa que eu gostei muito, que ela cantava, que era uma menina que... O nome dela é Carol Sevilla, eu acho que é o nome dela. Que faz muito tempo. Que ela fez a Soy Luna, sabe? A Aham. Luna. Sei. E ela cantava. E aí eu fui no show dela e, tipo, foi o único show que eu fui. Eu chorava. Falava, meu Deus, eu te amo, e não sei o quê. Eu tive a época de Na United também. Nossa senhora. Que eu era apaixonada e tudo mais. Mas, tipo assim, nunca... A minha inspiração mesmo nunca foi uma pessoa que já estava ali. Foi o meu pai, né? Que é mais especial ainda, né? Exato. Exatamente. E assim, o meu pai, ele nunca quis que eu entrasse no ramo da música, porque ele trabalhou a vida inteira. Ele já foi cantor, já tentou ser cantor, e depois ele se tornou produtor musical. Então, ele sabe o quão difícil é estar ali dentro e tudo mais. E ele, tipo assim, nunca me forçou a nada. E eu lembro que teve uma vez que eu morava na minha casa antiga e tinha uma banheira lá, né? E aí, o meu irmão, a gente ficava brincando horrores na banheira. E toda vez que a gente tava lá, eu ficava cantando as músicas da roda de samba que meu pai cantava. E eu decorava todas. Tipo, eu tinha 5 anos e eu sabia todas as músicas. E, tipo assim, os sambas tem, tipo, 4 minutos, né? E eu sabia a música inteira. E aí, eu ficava cantando e minha mãe vendo sempre, né? Que eu tava cantando e meu pai nunca tinha visto. Eu nunca cantava na frente do meu pai. Uhum. E aí, teve um dia que minha mãe chamou ele escondido, assim. Ele ficou vendo atrás da porta e ela pediu pra mim cantar a música pra ela. Aí, eu cantei a música inteira. E aí, depois ele apareceu. Eu fiquei morrendo de vergonha. Porque, pra mim, tipo, ele era
o top, sabe? Eu via ele, eu falava, meu, eu quero ser essa pessoa. E aí, quando ele viu, ele me colocou pra cantar na roda de samba e tem uns vídeos, gente, até hoje, é muito fofo. Eu desse tamanho, né? Se eu já sou pequena hoje, imagina na época. Eu desse tamanho, com franjinha, cantando e batendo na palma da mão. Era a coisa mais Ai, meu fofa do Deus. Depois eu quero ver mundo, esses juro. Eu também vídeos. quero. Depois eu mostro pra vocês, é muito fofo. Então, acho que minha maior inspiração na música foi o meu pai, realmente. E ele que produziu suas músicas? No começo, não, porque ele não era produtor musical, Aham. né? Então, muitas coisas ele tava ali, né, inserido, porque, inclusive, o É a Thabita Bom foi ele, junto com um outro MC, que ele cuidava da carreira dele na época, que fizeram pra mim. Então, ele tava muito fazendo parte, né, Eu daquilo. queria muito saber de onde tinha surgido, porque pra mim essa marca é registrada, assim. Totalmente. Todo A mundo Thabita sabe, a Bom. Thabita Eu Bom. não sei se vocês conhecem, tem um MC, o nome dele é MC Marques. Ele é bem famoso hoje em dia. E na época, eu lembro que ele nem tinha música lançada ainda. E ele que criou pra mim. Então, tipo assim, é muito legal ver isso, né? Porque, enfim, crescimento dele e meu, tudo ali junto ao mesmo tempo. E foi ele e meu pai que criou ali na hora. Porque todos os cantores da época tinham esse bordão. Sim. Meu pai cuidava da carreira do MCWM e ele tinha um bordão também. Ele que fez aquela música Fuleiragenzinha, que faz assim. Aham, sei. E aí Aham. ele tinha um bordão dele, e aí eu falei, não, eu quero ter o meu. E a gente ficou, é a Tabi? Não. Ah, não sei o que. E a gente ficou falando, e a primeira música que eu lancei com a Tabi Tá Bom, não foi a minha primeira música, porque a primeira música é Pega Pega e não existe Tabi Tá Bom. Foi Tapinha, que foi minha segunda música lançada, só que eu falo assim, é a Tabi, hein? Tá bom? Só que aí depois ficou, tipo, é a Tabi, tá bom? E aí tirou o em, né? A gente só fez essa mudança. E aí cada música a gente ia instalando de uma forma Melhorando. diferente, Que incrível. Nossa, E mas como que legal, né? Ai, perdão. pode falar. Como que era trabalhar com seu pai? Tipo, você acha que foi difícil? Vocês já brigaram por estar, tipo, meu Deus, para, pai, não quero isso. Muito. Acho que vocês também super entendem isso, porque vocês trabalham com a mãe de vocês. Aham. Mas o meu pai sempre foi muito mais tranquilo que a minha mãe. Porque o meu pai era só a questão da música, né? Então, ele não estava inserido nas redes sociais e nas outras coisas. Então, o estúdio era só o momento, né? Era só ali. Então, era só aquele momento que a gente brigava. Mas é muito mais difícil. A minha mãe, às vezes, estava lá e ela falava assim, se fosse outra pessoa... É o sujo falando mal lavado, né? Que minha mãe também, meu Deus do céu. Mas ela falava assim, se fosse outra pessoa aqui no estúdio, você ia ter mais paciência. Porque como é pai, acho que eles querem que a gente faça tudo perfeito, né? Tudo. E eles sabem aonde a gente pode chegar. Porque ele já te conhece, né? Exatamente. Então, é esse que é o fato, entendeu? Ele sabia que... Ai, não alcançou essa nota, mas você consegue. Então, você vai ficar aqui até você conseguir fazer essa nota. Então, foi bem E difícil. não só ainda isso, a mais, gente desculpa. próprio, tipo, se fosse outra pessoa, talvez a gente não rebateria, só escutaria, só faria. Isso, exatamente. Com certeza. E eu já gravei, depois de muito tempo eu gravei com outros produtores. E é exatamente isso. Teve estúdio que eu fui, gravei a música, saiu. Falei, horrorosa. Odiei a música. Falei pra minha mãe. Horrível, não sei o quê. Só que se fosse meu pai, eu ia falar, pai, odiei, grava de novo, vamos fazer de novo. Então, querendo ou não, por um lado é muito bom. É bom. É. E por um outro lado, é muito ruim. Porque, como eu disse, no começo ele não produzia minhas músicas. Mas depois de um tempo que ele começou a estudar, ele começou a produzir minhas músicas. Eu lembro que teve uma vez, que quando ele tava escrevendo Tibum, que eu acho que foi minha quarta música de trabalho. Ai, meu Deus. Minha quarta música de trabalho por aí. Ele era tipo 6 horas da manhã, eu tava acordando pra ir pra escola. E o estúdio, que hoje em dia a gente tem um estúdio dentro de casa mesmo. Só que Sim. antes o estúdio era na sala, era super improvisado. Porque ele também não sabia se ele ia ser bom naquilo, né? Ele só tava testando. E aí, eu tava acordando pra ir pra escola, ele gritava, gritando, e eu, gente, que é isso? É 6 horas da manhã, quem tá gritando em casa essa hora? Aí eu falei a ele, eu terminei de escrever a música, faltava uma frase pra mim fazer, graças a Deus eu consegui. Você vai voltar da escola, você vai gravar essa música. E eu já pensando, meu Deus, eu tô ferrada, porque se eu não fazer direito isso aqui, ele vai me matar. Mas no final ficou tudo ótimo, porque era uma frase que precisava encaixar na música, que ele tinha feito a música inteira, e só faltava essa frase. E ele ficou horas tentando Que fazer, frase que era, e ele você conseguiu. lembra? Cara, é o refrão, fala, tibum, tibum, verão nessa terra, ele já tinha feito, tibum, tibum, verão nessa terra, enlouquece qualquer um, tibum, tibum, aí depois fala, mexe, remexe, remexe, mexe com o bumbum.
Aí ele só faltava essa frase. E foi essa frase que ele fez. Uau, nem parece, né? Que ele ficou horas tentando pensar Não, nessa mas, frase. gente, compor é difícil. Muito E difícil. uma coisa, você falou ali na rodinha de samba que você era bem pequenininha desde sempre. Isso Aham. te incomodou em algum momento? Cara, não. O meu namorado, ele teve uma infância muito diferente da minha, né? E a gente sempre fala sobre isso. Que ele fala que, enfim, ele viveu a vida com os primos dele e tudo mais. E eu falo, cara, minha infância foi totalmente diferente da sua. Porque eu vivi minha infância. Eu fiquei 1 ano, né, da minha vida em cartaz no Teatro Renault. E eu perdi a festa de amigos meus, enfim, coisas da escola e tudo mais, mas eu não me arrependo um segundo disso, eu não me sinto mal por nada, porque era o que eu gostava, entendeu? Acho que se eu estivesse fazendo outra coisa, eu não ia ser tão feliz quanto eu fui. Óbvio que eu tinha meus momentos de criança, claro, mas estar ali inserida onde eu queria estar, onde eu amava, sempre foi muito gostoso. Então, acho que eu não me arrependo, não. Acho que eu gosto muito, aliás. Não, é gostoso. E eu falo que, tipo, quando a gente é atriz, essas coisas, a gente querendo não abre mão de fazer muitas coisas pra fazer alguma coisa que a gente gosta. E também, se for fazer alguma coisa que a gente não gosta, não vale a pena, né? Exatamente, amiga. Uma Com coisa certeza. que eu queria saber, tipo, você já conheceu alguém da internet que te decepcionou? Tanto na hora de conhecer, tipo, alguém que você admirava, e aí quando você E a pessoa conheceu, foi um decepcionou? chato falando com Ou, você. tipo, você ficou amiga e. Que eu fiquei amiga e depois eu fiquei mais. Me decepcionei com várias, né? Mas de conhecer. Eu acho que não, sabia? Porque eu já. Eu sempre fui assim, eu vou conhecer a fulana. Eu não criava muita expectativa pra não me frustrar, sabe? Então, acho que eu nunca me frustrei nesse quesito. Mas sobre ter pessoas na internet que eu fiz amizade e depois me frustrei, nossa, tiveram muitas. Ainda mais por eu ser, como eu falei, meu passado me condena, gente. Eu era uma pessoa totalmente diferente e muito imatura. Você tem alguma Então, história dessas? muitas. Quer que Já eu brigou conte? com alguém da internet, assim? Tipo, Já, gente. conta. pelo Pode contar as histórias, a gente escuta. Você falou ali da Bela, eu quero saber da Bela também. Como assim você já brigou com a Não, Bela? a Bela, então, teve brigas. Eu prefiro que seja briga pessoal. Por exemplo, eu e a Bela sempre foi briga pessoal. Tipo, porque você fez isso que eu não gostei, você foi grossa. Sei lá, um exemplo. Do que ficar brigando por conta de trabalho. Isso é uma coisa que me deixa muito chateada. Tipo, coisa de trabalho. Eu fiquei chateada porque você poderia ter me chamado. Eu te chamo pra todos os eventos e você não me chamou. Aí isso é uma coisa que me pega, porque esse negócio da internet tem esse negócio da pessoa querer ser maior que a gente o tempo Sim. inteiro. Você não pode levantar um pezinho que a pessoa já coloca embaixo. Então, eu e a Bela, as brigas que a gente teve, nunca foi relacionada à internet. Pra você ver como a amizade é verdadeira, entendeu? Nunca foi disputa de algo sobre trabalho. Entendi. Sempre foi coisa de namorado. Eu namorei um menino que a Bela já tinha ficado, só que na época a gente era brigada por conta de outra coisa. Então, eu comecei a namorar o menino, eu não sabia que eles tinham ficado, e o menino só foi me contar depois. Então, a Bela foi essas coisas, entendeu? Já da internet, é a primeira briga que eu tive. Pode falar nome? Pode. Ai, Jesus Cristo. A primeira briga que eu tive foi com a Gabi Souza, né? Que, inclusive, esses dias ela foi pra um podcast e ela falou sobre algo que, enfim, as pessoas até hoje não sabem o porquê de tudo isso ter acontecido, porque foi algo muito interno. E eu falo hoje em dia para as pessoas que perguntam sobre o assunto, eu falo, cara, eu não vou discutir e falar sobre o assunto porque a gente era muito criança. Então, vai ter coisa que a gente deve ter esquecido, coisa que a gente pode, tipo assim, perdoar porque a gente não lembra da intensidade que foi no momento. E várias outras coisas, entendeu? Fora que envolve, tipo assim, na época que eu briguei com ela, que eu fiquei bem chateada porque a gente era muito amiga, né? Muito, muito, muito. A gente era muito grudada. E tudo aquilo acabou, como eu falei, eu era uma criança. Acabou Mas o que tudo aconteceu? aquilo. Então, como eu disse, eu nem consigo explicar pra você exatamente o que é, porque foram muitas coisas, né? Foram muitas questões. Mas começou esse negócio de disputa, entendeu? Foi esse negócio de eu começar a fazer música, aí logo em seguida ela começou a fazer também com a mesma produtora que eu fazia os clipes dos meus vídeos, e hoje em dia é algo que eu não me incomodo mais, é algo que eu sei que a internet tem lugar pra todo mundo, e na época eu não ficava incomodada por isso, entendeu? Até porque a gente era muito irmãs, assim, se a Gabi batia 1 milhão, a Tabi batia 1 milhão junto, e se ela tinha
200 mil a mais, que ótimo, maravilhoso. Vamos atrás também pra Tabi conseguir. E foi isso, entendeu? A gente era muito irmãs ali na hora. Só que eu comecei a inserir a Gabi nos lugares, porque ela era muito conhecida no YouTube e eu já era muito amiga da galera, da Juju, do Pepe. E eu comecei a inserir ela nos lugares. E eu, na época, comecei a sentir que. Como eu posso explicar? Tipo assim, a gente tinha uns 11 anos. Sim. E o Pepe e a Juju já tinham uns 14. Então a galera já era outra vibe, entendeu? A gente ainda era criança e eles já eram outra vibe. E aí eu comecei a sentir que a Gabi tava, tipo, meio que... Gente, coisa de criança, vocês vão ver, vocês vão achar que é bobice, entendeu? Por isso que hoje eu vejo a Gabi, eu respeito ela, eu não tenho nada contra ela, entendeu? Mas não é uma pessoa que eu sento, sou amiga, converso, sigo no Instagram, entendeu? Acho que não vai nada além disso, mas se ela vir me cumprimentar, eu falo com ela, eu não tenho nada contra ela. Mas é coisa de criança mesmo. Inclusive, quando eu vejo treta teen que acontece, eu falo que daqui a um tempo eles vão se resolver, porque assim é a vida, entendeu? E aí ela começou, tipo, me deixar de lado pra ficar com os adolescentes, entendeu? E aí aquilo me doeu, porque ela era minha melhor amiga, entendeu? E não foi só isso, eu tô falando as coisas mais básicas, mas aconteceram diversas coisas. Ela ficava meses na minha casa, eu sempre fui muito aberta com as minhas amigas de levar todo mundo pra minha casa. Todo mundo, gente. Se vocês pegassem o meu Instagram em 2019, era todo mundo da minha casa, porque minha casa era bem grande e assim... Era coração de mãe, gente. Cabia. Quanto mais gente, era melhor. E minha mãe amava receber todo mundo. Então, era muita galera que ficava lá. Então, ela ficava muito tempo na minha casa e ela nunca tinha me convidado pra casa dela. Eu me convidava pra casa dela e ela não... Tipo, ela não me dava liberdade pra eu estar na casa dela. Parecia que ela tinha vergonha de me contar algumas coisas que não tinha problema nenhum dela me contar, entendeu? E aquilo foi me ferindo aos poucos, sabe? Então, eu e a Gabi, a gente nunca teve uma briga bombástica, assim, entre nós duas, porque nós éramos pequenas. Eu lembro de uma vez que a gente tava em uma festa e ela me ignorou totalmente na festa. Eu fiquei muito chateada, eu chorei na festa, porque ela me deixou de lado, tipo... É sempre isso, sabe? Praticamente todas as minhas brigas na internet são por conta desse motivo. De eu dar muita liberdade pra pessoa, a pessoa virar da minha casa, da minha família, e a pessoa simplesmente esquecer de mim em algum momento que esteja melhor pra ela, entendeu? Ai, E isso foi é muito ruim. basicamente isso que aconteceu. E eu fiquei muito chateada. Eu lembro que na época, a minha mãe chamou a mãe dela pra conversar na festa. E falou tudo, falou assim, por que você nunca chamou a Tabi pra ir pra sua casa? A gente sempre recebeu a Gabi de braços abertos. E a mãe dela não tinha o que falar, né? Porque realmente era aquilo, e às vezes a pessoa não pensou, às vezes não fez na maldade, mas a gente estando muito próximo é muito difícil a gente pensar, entendeu? Que a pessoa não fez. Como Sim. que você quase se convida pra casa da pessoa e a pessoa não te chama pra ir pra sua casa? Tipo, é impossível. Então foram muitas coisas que foram acontecendo que fez a gente se afastar. Uma briga de xingar, fazer. Isso nunca aconteceu. Foi só um afastamento porque eu senti que as coisas não estavam mais indo bem, sabe? Mas tem coisas internas que aconteceram que, enfim, não veio ao caso eu falar agora. Mas foi basicamente isso. Isso foi minha primeira briga na internet, né? E tem uma galera que fala assim, a Tabi tem esse problema que ela nunca para com a amizade, né? Que ela sempre tá com amizade diferente. E minha mãe sempre falava isso pra mim porque eu sou muito intensa. Então, se eu faço amizade com alguém, é o que eu falei, eu já coloco dentro da minha casa, eu já falo que é minha melhor amiga, eu já cuido como irmã, eu já dou minhas roupas. Pensa assim. Eu tenho esse problema e, graças a Deus, aos poucos eu estou arrumando, de eu literalmente dar minha vida pela pessoa. Chegar e falar assim, cara, meu guarda-roupa tá aqui, ó. Você quer pegar qualquer roupa, você pega. Já tive problemas com meninas que não eram da internet, das meninas irem. E assim, hoje a gente ganha muito recebidos, né? Muitas coisas repetidas. E eu dava muito pra essas meninas. E isso dava liberdade pra elas estarem usando as minhas coisas. E eu também dava super. E aí já sumiu coisa da minha casa, muitas coisas. Já fui em casa de amiga minha. E aí a penteadeira da menina tava com maquiagem minha que, tipo, tava sumida há muito tempo. Então eu já tive muito desses Nossa. negócios E porque aí, eu o que dou aconteceu? muita Você liberdade. falou pra ela ou você ignorou? Falei na hora, né? Eu falei, amiga, e eu falei com calma, ainda dormi na casa dela. Eu falei, amiga, olha, vamos conversar sobre isso e tudo mais. Eu sei que eu te dou as coisas, mas você tem que
tem que ter um limite, eu preciso impor um limite. Tudo que você quiser emprestado, eu te dou. Você me pede qualquer coisa, eu te dou. Só que não pega desse jeito. E ela ficava, não, mas é que tava sei lá o que tava na minha reserva. Eu falei assim, mas você sabe, eu tinha acabado de comprar um blush. Era um blush da Clinique, eu lembro até hoje. E aí, eu falei assim, eu tinha acabado de comprar esse blush. E eu falei pra você que tinha sumido. Como que você não me fala que tá na sua casa? E isso já aconteceu diversas vezes. Então, esse é o meu problema, né? Eu falo que, assim, as pessoas também não têm muita culpa, porque a gente também não pode fazer isso, né? A gente não Sim. pode, do dia pra noite, colocar a pessoa dentro da sua casa e tratar ela como se fosse uma pessoa da sua família. Não é assim que funciona, entendeu? Tem que conhecer antes, bem Exatamente, conhecido. ficar muitos anos ali, sabe, na conversa e tudo mais. E esse era o meu problema, de botar as pessoas dentro da minha casa achando que todo mundo ia ficar bem. Só que famílias brigam, né? E aí, isso acontecia, né? Porque a pessoa passava muito tempo na minha casa, Sim. brigava, só que a família continua. Os amigos, eles saem. E tá tudo bem. Hoje em dia eu entendo que fases são fases, que tudo que aconteceu, como eu disse pra vocês, é pra acontecer. E é isso. Hoje em dia eu aprendi com todos os meus erros. E é isso. Acontece mesmo. Isso da questão da amizade é muito complicado, tanto da internet, tanto fora da internet. Até porque se você se abre demais pra uma pessoa que é da internet, você pode acabar se ferrando em outros aspectos, porque você não sabe a ideia que a pessoa Exatamente. tem, a maldade. E tudo tem que ser recíproco, né? Tipo, tanta amizade, relacionamento, Porque qualquer se fosse coisa. alguém, tipo, você, que também dá abertura, ia virar super amigo, tipo, muito Exato, rápido. Sim, exatamente. E, tipo assim, eu não dava nem tempo da pessoa pensar, assim, sabe? Tipo assim, é porque eu gosto da pessoa estar ali fazendo parte da minha rotina. Cara, eu vou pra tal evento. Não, eu vou te levar junto, vamos. Não, eu te coloco aqui. Não, e principalmente as minhas amigas que não são da internet, eu falava, não, eu tenho parceria de sei lá o quê, vamos lá comigo, vamos não sei o quê. Mas pra falar a verdade, das meninas que não são da internet, eu nunca tive, assim, nenhuma briga. Só com essa menina que hoje em dia eu não falo mais, que ela tava pegando as coisas da minha casa. Mas, tipo assim... Acho que foi melhor pra você. Mas tirando isso, as meninas da internet sempre foi muito isso, sabe? Muito intenso. Eu sempre coloquei as meninas e eu sentia reciprocidade. E sabe quando você sente que não vai pra frente? Tipo assim, que você faz isso. Teve uma vez com uma amiga minha, recente até, que minha mãe falou assim... Não, mãe sempre sabe, né? Minha mãe falou assim... Sabe? Não faz isso, porque ela não faria isso por você. Eu falei, não, ela é minha amiga. Ela é Faria. minha amiga, eu vou fazer, porque não sei o quê, vou chamar ela pra tal coisa, não. Fui lá, botei a menina no negócio. Passou, tipo assim, um mês, dito e feito, né? Ela fez algo que eu nunca esperaria, e eu fiquei muito chateada, e tava disposta a me resolver com ela, mesmo eu estando... Como que se fala? Eu sendo a vítima, né? Eu estava disposta a perdoar o que ela fez, mas enfim, nada aconteceu e é o que eu digo, gente. Se a amizade... Deixa a amizade ir, entendeu? Tá tudo bem, são ciclos, acontece, é isso que acontece, as pessoas mudam, a gente muda e é isso que acontece. Pode ser que a pessoa volte, pode ser que a pessoa fique no lugar dela e vai da gente saber lidar com cada uma delas, né? Vai da gente saber dar a liberdade que merece, também o que você disse da reciprocidade, da gente fazer pela pessoa o que a pessoa faria pela gente também. Sim. E acho que é basicamente isso. Eu acho que eu apostava muito em pessoas que eu sabia que ia, sabe, dar ruim. Você já teve algum problema em questão de, tipo, a pessoa pegar seu papel em alguma coisa? Como assim? Tipo, você tem público com tal marca, aí você chama a pessoa pra ir pra algum lugar e aí a pessoa, tá. tipo, entra no seu lugar. Ou, tipo, a mãe de alguém falou mal de você pra a filha entrar no lugar. Ah, tá, que já aconteceu muito isso, né? Porque nos questão ramos- de. Gente, eu acho que mãe é uma das. É a pior, É pior do que a pessoa. Eu falo, Sim. tem que tomar muito cuidado. Não, Às vezes a tem. mãe estraga o filho. Quando eu era estraga. pequena, eu fazia muita campanha publicitária. Sim, aham. Muita. E aí tinha uma menina que ela. O primeiro trabalho dela foi comigo, foi, tipo, super legal. Ela é um amor. Uhum. E depois de um tempo chegou na gente, que era uma marca que eu fazia há muito, muito, muito tempo. Minha mãe até ficou amiga da dona, porque tava sempre lá. Sim, aham.
Aí a dona chegou na minha mãe e falou: olha, a mãe da fulana falou muito mal da Sofia, falou que ela não se comporta, que ela não consegue tirar foto direito, sendo que, cara, teve um ano que eu fiz mais de 100 campanhas publicitárias, eu era sempre chamada, e desde Sim, aham. pequenininha, eu era, tipo, uma criança pequena, tipo, 3, 4 anos, muito sorridente, então eu sempre Sim, fazia, sem aham. reclamar, eu amava, que são muitas pessoas em função de você, de te deixar bonita, eu amava, era Sim. meu dia de princesa. E aí ela falou pra dona que, tipo, eu não sabia fazer, e aí saiu falando pras pessoas, e a filha dela era muito boa e muito querida, gente, a menina é um amor. E ela era muito boa, realmente. Então, tipo, em algumas marcas que eu não tinha feito, passaram a acreditar. Agora, dessa ali, que a minha mãe era amiga da dona, tipo, sabia que não era verdade, que eu já Sim, tinha feito. aham. Então, tipo, pra algumas marcas foi mais difícil, porque a mãe queria Que tirar, a filha dela sumisse. fosse maior que E tem você. espaço pra todo mundo. Tipo, Sim. as duas podiam ter crescido juntas. Eu conheço bastante gente da internet que, como você diz, a pessoa era um amor de pessoa, e cresce e a mãe estraga, literalmente, por querer que a filha seja maior que todas elas. E não é assim que Não funciona, né? precisa Não disso, precisa, gente. Pelo amor. Vocês que estão há anos nisso sabem que não precisa disso. O que é pra ser seu, vai ser seu. E é um personagem, o personagem tem que ter a ver com você. Tipo, a menina pode ser, sei lá, ela só não combina com o personagem e tá tudo bem, Exato, gente. Vai chegar uma hora que vai ser a sua hora, entendeu? Exato. Não adianta forçar, querer fazer algo que não é. Então, na realidade, eu já tive, mas nada em questão de personagem, de querer que a filha entre no papel que você era, ou alguma coisa do tipo. Mas já tive esse negócio de mãe querer. Teve uma mãe, uma época que a filha dela começou a, a produzir música também. E aí, era assim, a mãe tinha, tipo, uma outra assessora. Uhum. E aí, essa assessora também teve rincha, e depois essa assessora contou pra gente, porque a gente virou muito amiga dela. E aí, ela falou assim, que meu pai era produtor musical, então ele que produzia a música dessa menina. E aí a mãe dessa menina falava assim, ai, porque os olhos do Juninho, que é meu pai, os olhos do Juninho brilham muito mais pra minha filha do que pra Tabi. Ele olha pra Tabi e ele, tipo assim, meio que, tipo, tem irque, assim, sabe? Porque a filha dele não tem o mesmo talento que a minha tem. Que horror. E eu já era super grande na música, tá? Na música infantil, que eu digo. E ela falava isso, tipo assim, com total certeza. E dito e feito, né? A filha, hoje em dia, é a mesma coisa que a mãe. Ah, e uma observação. Quando a filha tava com a gente, ela, tipo, falava assim, ai, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Então, a gente sabe que a criança também tá frustrada ali, né? Mas cresce com a pessoa, gente, não tem como. A Não criança tem como vai fugir, crescer. tchau, mãe. Não é igual um exato. amigo que fez mal. A criança às vezes se Infelizmente. inspira na mãe, pega o jeito da mãe, não tem o que fazer. Exatamente. Eu É vi que isso. você contou também, quando teve o negócio da tretatinha, do que aconteceu com a Júlia. Você, tipo, é uma pessoa que você voltaria a ser amiga? Ou... Não, inclusive, essa história de que eu contei foi da Júlia. Ah, entendi. Ai, que bacana. Então, não, eu não... Não querendo citar nomes, mas já citando. Nossa, esse eu Ai, não gente. sabia. Eu também não sabia Eu dessa. não sabia. Não, é que eu falei, né? Tem uma galera que viu o meu pronunciamento e fala, nossa, eu falei, gente, eu não contei nem metade no pronunciamento pra vocês. Porque como eu falei, né, sobre a Gabi, também são coisas muito muito internas, né, que a gente acaba não falando. Mas a Júlia é uma pessoa que eu gostei muito, ela é uma pessoa muito legal. Ela é uma pessoa super divertida, pelo menos na época que eu era amiga dela. Ai, eu vi ela botando água. Posso beber um gole de Pode. água? Um segundo. Obrigada. Eu vou beber água também. Então, voltando. A Júlia, na época que eu era amiga dela, a Júlia, eu acho que ela é 3, 4 anos mais nova que eu. Então, eu sempre tentei me moldar ali pra ser amiga dela, entendeu? Porque os assuntos eram diferentes, já não era a mesma coisa, mas sempre tive um carinho enorme por ela. Até porque, como eu falei no vídeo do pronunciamento, eu falei que o nosso primeiro contato foi a trabalho, porque a mãe dela me contratou pra gente fazer uma live juntas, que na época a live era, tipo, super uau. Era o UOL, né? Era, Aham. tipo, aquela live que tinha 4 pessoas, 2 pessoas que todo mundo ficava conversando, tipo, nossa, era sucesso. E aí, ela me contratou pra fazer essa live com ela, e aí, logo em seguida, ela quis fazer a música comigo, meu pai chamou ela pra vir pra minha casa. Ai, meu Deus,
mais uma vez, indo pra casa, tá vendo? Sempre é casa, entendeu? O problema é a casa. Mas ninguém pra sua casa. Até você ter 2 anos de amizade, pelo menos. Vamos tomar um Exatamente. café no shopping, não na minha casa. Não, na minha casa. Isso, tem que ser no shopping, em algum restaurante. Aí foi lá, levamos ela pra minha casa e ela começou a conviver. Aí, mais uma vez, a mesma história. Ficou muito tempo na minha casa. Júlia é do Rio de Janeiro, então ela dormia, ficava um mês na minha casa. Eu lembro da gente ligando pra Bianca, que a mãe dela falava, tia, por favor, deixa a Júlia ficar mais e tudo mais. E ela ficava muito tempo na minha casa. E, enfim, com o tempo, a Júlia foi crescendo e viralizando no TikTok. E aí teve a viagem, enfim, contei tudo no meu pronunciamento, né? Mas é uma pessoa que eu não voltaria a ser amiga porque existe muita maldade, entendeu? E eu só me pronunciei sobre o assunto porque é o que eu falei. Rolou a treta de adolescentes, né? Que rolou a treta teen. Que é algo que as pessoas podem resolver no futuro, entendeu? É algo que tá tudo bem e acontece com todo mundo. Fora da internet também acontece Sim. isso. Só não é postado. E às vezes até bem pior. Exatamente. É. Muito E pior. muitas das pessoas que estavam ali julgando já fizeram igual também. Exatamente. Exato. É uma treta teen, gente. Já já vai todo mundo se resolver e Adolescente, tá tudo gente. bem. E eu não tenho nada a ver com essa treta, entendeu? Não falei sobre a treta, inclusive, no meu pronunciamento. Mas eu me pronunciei sobre a Júlia porque é algo que vai além disso. É além de uma treta de adolescente, porque envolve mãe, envolve jurídica, envolve muita coisa. E eu resolvi me pronunciar naquele momento porque eu esperei muito tempo. Eu fiquei, acho que 1 ano, mais ou menos, guardando muita coisa, assim, pra mim, sabe? Passando por muita coisa nessa questão. E aí, quando eu me pronunciei, eu falei, cara, eu vou me pronunciar agora, porque agora as pessoas vão acreditar em mim. Porque senão ia ser a sua Porque palavra Mas eu ia contra falar, dela. exato. Ninguém ia acreditar no que eu tava falando se eu falasse antes, entendeu? Então eu falei assim, agora é hora de eu falar, porque as pessoas vão acreditar em mim. E se não acreditar, tá tudo bem, porque eu sei da minha verdade, eu deito no meu travesseiro com a minha consciência limpíssima de tudo que aconteceu. E como eu falo pra vocês, como eu falei pra vocês, eu não sou nenhuma santa do paoco, tipo assim, eu não tô dizendo nada disso em questão de amizade fora da internet, eu e a Júlia. Se alguma vez eu falei pra você que eu era uma pessoa muito diferente, então eu posso ter sido grossa ou feito alguma coisa em questão de amizade, fora da internet. Só que todas as coisas que a Júlia fez comigo foi em relação a trabalho, que eu falei que é uma coisa que me chateia muito mais, porque entra esse negócio de competição, entendeu? Sim. E é uma maldade muito, 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 muito grande que eu não consigo nem explicar aqui pra vocês. Mas eu não voltaria a ser amiga dela, não voltaria a ter contato com ela, com a mãe dela principalmente. São pessoas que eu quero longe da minha vida, assim, mas que ela cresça lá onde ela tá, do jeito dela. E acho que é isso, porque é uma pessoa que me fez muito mal pra minha família, em questões seríssimas, sérias. Não foi nada de brincadeira, assim, nada de treta de adolescente. Então, se a galera que vê o meu pronunciamento acha, ai, porque a Tabi, ela briga, sei lá o quê, blá, 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 que foram pouquíssimos comentários que tiveram, saibam que é muito além disso, gente. Não foi só isso que aconteceu. Tem muita coisa que acho que não precisa nem chegar na internet, né? Não. Pesou o clima. Pesou, amiga. A torta de climão. Acho que a gente pode mudar de assunto. Vamos pra um assunto alegre. Então, falando dos negócios de música, uma coisa que eu queria muito te perguntar, porque eu não tive contato, tipo, praticamente com nenhum dos dois. O que você acha que te pede mais como artista? Clipe ou gravar coisa pra TV? Gravar coisa pra TV. Com certeza. Como que é gravar um clipe? Tipo, eu quero saber disso, porque Cara, é muito, tipo, então, diferente. É porque eu acho que... Eu não sei, às vezes a gente nasce... Por exemplo, você nasceu com talento, você nasceu com outro talento. Então, tem coisas... Quando a gente nasce com talento, é mais fácil de fazer, né? A gente tem mais facilidade. E então, clipe... Parece que, cara, eu nasci já sabendo fazer, sabe? É algo que não precisa ser estudado. Como cantar é algo que eu preciso estudar. E muito, entendeu?
ser atriz, eu também preciso estudar e muito. Não que as pessoas... Tem pessoas que, enfim, não nascem sabendo nada, vai lá e estuda muito, 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 muito e fica, tipo, nossa, muito top. Só que clipe é uma coisa que, não sei, parece que não precisou ser estudado por mim, sabe? Entendi. Tipo, é muito... É, tipo, como se fosse uma brincadeira. É muito gostoso de eu estar ali e fazer aquilo, sabe? Mas a produção, eu sempre dava minhas opiniões sobre o que eu queria e o que eu não queria no clipe. Mas como eu era bem pequena, eu não tava dentro 100% de todas as coisas. Então eu dava minha opinião, falava, não, gostei, isso e aquilo. Mas eu não era aquela pessoa, tipo, Anitta, que falava, vai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Porque eu nem tinha opinião própria na época, né? Mas... é meu sonho, né, gente? Assim, como eu falo pra vocês, eu não estou focada na música, mas eu sou completamente apaixonada Mas que legal na que o que música. você falava, tipo, era respeitado. Porque às vezes, por ser pequena, não sabe de nada. Ah, não, a galera respeitava. E se não respeitar também não faz. Exatamente. A galera respeitava. Acho que por conta de ser artista mesmo, Sim. né? Independente de ser criança ou não, acho que a galera sempre respeitava. Então, teve uma vez que eu levei como referência um clipe da Anitta, que era... acho que essa é Miné Louca, o nome do clipe, que foi referência do Pega Pega, que eram várias cores, tipo, vários quartos com cores diferentes, que óbvio que se você olhar um clipe e um outro não tem nada a ver, né, porque a Anitta já era muito famosa, né, na época, e eu não tinha lançado nenhuma música ainda. Mas se você ver a referência do quarto e tudo mais, foi eu que peguei a referência na época e mandei a galera fazer e tudo mais. E chegava na hora, era uma surpresa pra mim, porque o cenário todo montado na foto é uma coisa, né? A gente vê pessoalmente, a gente fica igual esse cenário aqui, né? Você chega aqui, eu fico passada, tipo, meu Deus do céu, o cenário realmente saiu do papel, né? Mas na hora de cantar ali, de fazer, o que faz toda a diferença também são os diretores, quem tá ali, porque a galera anima, fala, sorri, canta mais alto. Então, acho que tudo isso faz muita diferença no clipe. E teve algum bastidor engraçado, tipo, Alguma caótico? história que te marcou, assim? Teve Tibum, quando eu gravei Tibum... Nossa, gente, tem alguém me mandando mensagem doidada aqui, peraí. Teve uma época que eu gravei Tibum e era um clipe de verão. E aí a ideia foi, você vai usar várias perucas em cada cenário diferente. E não é uma peruca loira normal, era tipo cabelo verde, cabelo rosa, tipo uns negócios muito estranhos. E mesmo eu sendo criança, quando eu coloquei a peruca, eu falei assim, eu sou a pessoa mais feia do mundo, né? Tipo, mesmo a gente não ligando pra nada, às vezes sendo criança, eu falei assim, meu Deus, eu tô ridícula. Aí eu chorava. Eu falei, eu não quero usar peruca, eu tô horrível. Aí, inclusive, teve uma das cenas que eles tiveram que colocar pouquíssimas no clipe, porque eu, tipo, tinha odiado como tava, enfim, tudo. E eu chorei muito porque eu tinha odiado colocar peruca. E também era de verão, e aí tinha uma cena que eram com várias frutas. E eu tinha que comer as frutas, tipo banana, morango, eram várias frutas. E eu sou enjoadíssima pra comer. Quem disse que eu... Aí, tá bom, fazia a cena, eu mastigava. Aí cortava, eu vomitava quase. Aí, de novo, aí eu ia lá, comia o morango, eu... Reca, para. Aí parava e eu cuspia de novo. Você não tipo gosta assim, de morango? Não gosto de nada, amiga. Eu sou muito chata Eu também pra não comer. gosto de nada. Nossa, eu eu amo. sou insuportável pra Eu comer. acho que a única fruta, tipo, que eu menos gosto, assim, é melancia. De resto, eu Mentira. como tudo. Gente, eu não como nada quase. Banana, eu não posso sentir o cheiro. Impossível. Ah, Gente, não, tava eu falando amo. ontem que é, tipo, meu top 1. Você tá É a zoando. fruta mais prática, você é versátil, você faz É tudo verdade, com a é verdade. banana. Verdade. Tudo, É panqueca. verdade. Gente, Não, quando tudo. eu vejo panqueca, tipo aquelas fitness, sabe? De banana, eu fico assim, com água na boca. Mas eu não consigo comer, eu sinto o Muito bom. cheiro. Gente, Ah, não, tenho banana vontade eu de E assim, tipo, ó, amo. fruta, tem que consigo. cortar, descascar, picar. Banana é Banana, ela tá pronta. mesmo, É só puxar. Gente, é tão bom. Tipo assim, tô atrasada, vou comer uma banana. mesmo. E aí, amiga. tipo, porque, ó, vai. Tô com preguiça, vou lá fazer um lanche. Pegar uma bolacha do que ter que lavar e picar e descascar uma manga. Agora tem uma banana ali, gente. É mesmo. Aí Nossa, dá pra que fazer nem eu. tudo, banana com canela, amassar banana e comer igual papinha. Ai, eu Cara, amo tem coisa banana. que me dá, tipo açaí. Vocês vão me julgar muito agora. Amo. Eu não gosto Você não de açaí. gosta? Eu não gosto de açaí. Eu Não não dá. gosto de açaí. Gente, Eu eu não amo. gosto. Todo dia eu como de recreio na Não. escola. Não, tipo, Meu é no Deus. inverno. sonho, é meu sonho gostar de açaí. Não dá. Eu vejo as pessoas comendo com tanta vontade, eu falo, meu Deus, me dá esse açaí. Eu vou comer, eu quase vomito, porque eu não imagino. gosto. Não, Absurdo Gente, isso. é muito bom, tipo, muito, muito. É puro. Eu gosto de açaí puro. Eu acho que Gente. açaí tem gosto de terra, você acha?
Eu não acho que tem gosto de terra, mas pra mim é tipo, eu não gosto. Eu acho que é um gosto Não, meio é Tem estranho. gosto muito tipo de bom. grama Ai, pra eu mim. acho muito Eu prefiro, doce. eu prefiro Ai, não sei. muito ele puro do que com, tipo, prefiro leite ninho, sorvete. essas coisas. Ah, eu Não. também prefiro sorvete, mas também não sou fã de sorvete. Tá vendo como eu sou chata? Tipo assim, eu gosto de coisas muito específicas, assim. Tipo, por exemplo, eu gosto de petit gâteau de doce de leite. Nossa. Se eu for comer um normal, eu como. Mas, tipo assim, eu gosto de doce de leite. Aí você vai perguntar o chocolate preferido de alguém, a pessoa vai falar, sei lá, né? Um chocolate em barra, um bolo de Sei o quê? sei lá o quê. Cara, o meu, eu tenho doces de momento, assim. Tipo, por exemplo, agora, o meu doce preferido é tapioca com leite condensado. Mas você tá vendo que, tipo, coisa muito X, assim, tipo, que a pessoa nunca responderia, sabe? Tipo, ai, qual é o seu doce? Tapioca com leite condensado. Tipo, não é muito normal a pessoa responder isso. Mas um negócio que eu sou chata, que eu não sei se vocês vão. Tipo, caquinha. Eu não como coisa com caquinha. Tipo, eu não como Quê? choquito, crunch, diamante Caquinha? negro. Tipo, Croque. croque. Ah, tá. Você Nossa. tá zoando. É sério, Eu desde amo. pequena. Nossa, quando eu era pequena era pior. Eu não comia mandita, eu não comia bolacha. Pra você Mentira. entender, meu pai comia a parte de fora, eu lambia o recheio e ele comia Mentira. eu não comia o crocante da bolacha. Tipo, vinha assim, né? Bolacha, recheio, Sim, bolacha. aham. E você- Aí eu abria, dava pro meu pai. Mentira. Comia o recheio, dava pro meu pai. Mentira. A mandita igual, ele descascava e eu comia só o chocolatinho. Agora eu como, gente, bis eu não Ah, isso que eu ia comia. falar. Então agora você come. Não tudo. Tipo, bolacha eu como. Não, tudo. Bolacha eu como. Tipo, eu não comia bis, eu não comia wafer, sabe? Wafer, tipo, Sei, aham. não comia. Mas chocolate com coisa eu não consigo comer. Eu não como Ferrero Rocher, eu não como crunch. Snickers, você não come? Não. Gente, Coisa- isso não é dá. doce, tipo, não tem quase nenhum que eu não. Ah, eu amo doce. Gente, Ah, eu isso também não gosto. dá pra Eu não mim. gosto muito de Amo chocolate doce. preto. Tipo, bis preto, eu gosto, mas eu prefiro não- o branco. Não, eu não gosto muito do branco. Eu amo branco. Tipo assim, completamente fascinada Não, no e branco. tem muita coisa que eu sou muito chata. Tipo, eu não como paçoca, eu não como pistache, eu não como algodão doce. Ah, pistache Meu também não Deus. como. Pistache eu não como Não também. dá, é muito. Amendoim também não gosto, é por isso que eu não gosto de eu pistache. gosto. Eu gosto de acho muito parecido. Snickers, eu sou apaixonada em Snickers. Gente, eu amo pistache. Pra mim é, tipo, a melhor coisa do universo. Não tem Não coisa consigo melhor. gostar. Nem eu. O assunto, né? Indo de, tipo, 1000 a 0. A gente falando de treta, agora de chocolate. Tipo, não, eu amo Snickers. Mas você tem que Mas esse aqui provar é bom. um açaí bom. Um açaí. Porque Todo não é mundo possível. me fala isso. Não você é tem que provar. possível. Esse aqui é, eu provo. Não gosto. Odeio. Não dá. Então faz mas assim, com ó. leite condensado. Não gosto. Não, leite condensado não dá. Eu tô sendo muito sincera. Pra mim, leite condensado estraga. Ou você coloca leite em pó Tá. e tem seninho, porque tem uns que, nossa, eles não sei, eles moem o gesso da parede e fingem que é leite em pó. Que é um negócio horroroso. Sério, eu fui. A minha casa, ela é meio, tipo, isolada. Daí, Sim. porque a gente. Ah, enfim. Aí eu fui com uma amiga que mora do lado da minha casa. Achei um açaí aqui perto, vamos. A gente foi, 10 minutos caminhando. Cheguei lá, pedi. Nossa, a melhor cara do mundo era o gesso. Não era leitinho. Pedi, eu quero açaí com leite em pó. Veio o gesso. Não dá. Assim, moça, eu paguei pelo leitinho, não pelo gesso. Gente, e é tipo, sei lá, vai ser o quê? 10 reais mais caro. Me cobra 2 reais a mais, então você vai botar. Nossa, não voltei mais, perdeu um cliente. Se fosse leitinho. Sim. Não, mas é sério, tem o da escola. É muito gostoso. Gente, Então frio. vamos pra sua escola Pode só tá pra frio. provar, então, o açaí. eu tô A gente vai ter falando, eu que acho ir? A gente vai ter que precisa. ir, eu vou estar indo lá. Porque, gente, mas eu ainda prefiro os que são em pote, tipo copo. E eles montam, é açaí, aí leite em pó, aí Sim, morango. aham. Aí Gente, Foram eu todas podia, as nossa, se que eu eu provei pudesse. já. Eu ia falar se eu pudesse comer todo dia, mas eu como todo dia, então. Eu como, não tem como falar. No verão era tipo de manhã na escola, e aí a gente compra caixa lá em casa de açaí. Sim, aham. Aí então era na escola, depois do almoço, Nossa. à tarde quando dá vontade, à noite. E o bom é que não faz tão mal quanto outras coisas, né? Tipo, tudo bem, às vezes com... Mas tem, tipo, açaí light, eu tem umas gosto coisas assim. do refrescante. Entendi. Pra mim, açaí é refrescante. Não é que assim, sorvete. O único que eu como que é a base de leite é creme e doce de leite. O resto é só, Não tipo, como. fruta. Mas fruta à base de tá. água. Tipo, frágola, um maracujá, mas a base de água, a base de leite não dá. Tipo, sabe como é que é o nome daquele? Que é os napolitano? É, Eu napolitano. não gosto nem do de chocolate nem do morango, porque o morango é de leite. Eu gosto de coisa refrescante. Pra Eu mim, aquilo não amo refresca. O de morango no napolitano. Ah, não, eu não gosto, É tipo não. um chambinho, É um não é? que eu não pego. Eu amo. Eu gosto de sorvete de milho. Nossa, gente. Nunca comi isso na minha Tá vida. vendo? Olha as coisas que eu gosto, gente. Tipo, quem gosta. O meu namorado, tipo, a minha mãe pede açaí pra eles e sorvete de milho pra mim, porque eu não tomo açaí. Meu namorado fica assim: Meu, você tem algum problema na cabeça? Como você gosta de sorvete de milho? Mas pra quem gosta de coisa de milho, gosta de tudo. Eu gosto de suco de milho, sorvete de Suco milho. de milho, eu nunca ouvi Eu isso na nunca- minha eu nunca vida. vi isso. Muito na vida. palmito, vocês não têm noção. Como tudo de palmito. Eu posso comer o palmito puro, torta de palmito, tudo de palmito eu como. Eu gosto de coisa muito esquisita. Você já tomou não, eu não suco de tomate?
Odeio tomate. Tá vendo? É muito bom. Eu amo. Como que você odeia? Não, eu não podia gosto. comer Suco igual de maçã. tomate. É muito gostoso, com Ai, sal. odeio não, né? É É forte. salgadinho. É muito não, bom. gente. Você tem cara de que gosta daquele sorvete Qual? de flor de sal com azeite. Amo. Sou apaixonada. Que Ó, isso? É o sorvete É de tipo- creme com... É muito Sal. bom, só que, sabe, eu não sei se você tem, tipo, pipoca também, que é com flor de sal. Ah, não, sim. É tipo Mas isso, isso só que no chega- sorvete. É tipo sorvete de creme com flor de sal e aí azeite. Tipo, é um Ah. sorvete doce, só que ele tem umas pedrinhas salgadas. É. Entendeu? Ah. É gostoso. Ah, tá. É eu tenho pavor maravilhoso. de misturar doce com salgado. Nossa, eu amo. Nossa, Japonês, eu amo misturadas com salgado. gente, japonês, eu sou apaixonada. Eu Tipo não assim, gosto. se eu pudesse comer todos os dias da minha vida, eu como. E assim, eu gosto das coisas também mais esquisitas do japonês. Eu gosto, tipo, daquele edamame, que eu boto até no poke. E minha mãe fica assim, meu, como que você gosta disso? Aquele negócio verde, parece um feijão. Eu amo. O negócio que eu gosto é de ouriço. De comer. No Nunca japonês. nem experimentei. No japonês que eu vou lá em Balneário, gente, é o melhor do mundo. Ouriço? É du. Como que chama é isso? du. É tipo um nigiri de ouriço. É tipo ouriço Ah, em cima. tá, entendi. Deve ser gostoso. Muito bom. Eu é gosto tipo muito. muito bom. Tem isso. Lá também tem umas coisas muito diferentes. Tipo, tem enguia. Sabe Não é coisas todo eu dia que tem nunca ouriço, provaria. nem enguia. Aham. Você mas- não come, tipo, por nada. Sou apaixonada. Nossa, Não. eu sou muito apaixonada. Tipo, E eu top amo os coisas que eu diferentes. nunca provaria Tipo na minha assim, vida. Nossa, é muito bom. Eu Tipo, amo. tem os normais, que é tipo, uramaki Philadelphia Sim, e tal. hot Mas eu gosto roll. dos diferentes, tipo, makoto, que tem uns Sim, rainbow isso, roll. é uns negócios Cara, muito... e eu Aham, gosto também. que é como se fosse. Não é vinagrete, mas me lembra que tem um monte de coisa, tipo, Sim, molhadinha dentro. Eu amo muito. A cara da Lorena, tipo, Pedindo isso socorro. aí, amiga. Vou te apoiar de longe. Tem isso. Mas pelo menos agora eles fazem, tipo, outras comidas, né? Em restaurante japonês. Tipo, sempre tem um yakisoba, um macarrão. Ah, é. Às vezes E a quem não pessoa que gosta, não né, dá come- pra pedir algo separado, verdade. Tem que aprender a comer sushi. Não, obrigada. Amiga, Amiga, você aprende. O sushi, Ai, você não gente, começa não- comendo tudo de uma Não, vez. e não começa Você tem que gostando. comer um hot roll, aí depois você come aquela folhinha verde, sabe? Aí depois você come um pouquinho de peixe cru, aí você vai Lô, indo, eu você vai duvido gostando. que você vai não gostar de pipoca de camarão. Nossa, Eu é não provo. muito eu bom. Não provo. Mas não é pipoca de milho com camarão. É tipo um camarão. Não é isso. É tipo um camarão. É Ai, um negócio empanadinho, assim, uma crocante. bolinha de camarão. Nossa, uma delícia. é muito Já comeu bom. milho empanado? Não. Não. Pipoca de milho. Eu acho que muito pipoca bom. é feita de milho. Não, é tipo assim, é um milho que ele, tipo, é meio doce, meio salgado. É como se fosse pipoca de camarão, só que em vez do camarão é o milho. É muito Tá, bom. eu Nunca quero. comi isso na É vida. Eu muito quero que tem também. isso? bom. Cara, tem no Kitchen lá do Shopping JK. Eu fui Pede. nisso, tipo, semana passada eu não pedi isso. Não, você vai ficar, juro por Deus, Vou você pirar? vai ficar apaixonada. É muito bom, muito gostoso. Então tá, então Nossa, eu preciso. quero agora. Agora é. Viu? Esse é pra começar a se provar. Ô, Lô, vamos pro nosso jogo? Pera que eu tenho uma pergunta Vai. pra você. Tabi, de onde Ah. surgiu a ideia de criar o conteúdo que você tá criando hoje em dia? Que eu acho é sensacional. E é super diferente, tipo, você falando, dando, tipo, conselhos amorosos, várias coisas, assim. Então, É foi muito algo legal. muito assim, do nada, tá? Porque, como eu disse, eu tava tentando me encontrar em algum Uhum. conteúdo. Eu queria mostrar, assim, que eu tava focado como atriz. E já há muito tempo, assim, eu comecei a fazer o Tabi com Tabi. Lembra que eu falei que eu confundi Aham. o Tabi de outro planeta com Tabi com Tabi? E aí foi um quadro que eu fiz, que eu trouxe vários assuntos que, enfim, adolescentes se identificam. Então, eu fiz porque eu ia completar 18 anos. Então, eu fiz vários episódios até eu completar os meus 18 anos. E eu lançava um por semana, era, eu acho que toda segunda. E aí, teve relacionamento tóxico, foi um dos assuntos. Faculdade a ser escolhida, que é uma coisa que é muito difícil, falada né? sobre os adolescentes. Fiz também... O que mais? Teve relacionamento tóxico, faculdade... Enfim, esses assuntos Eu vi que a você gente fez de muita enfrenta. coisa, tipo, Eu vi. depois. Isso foi Protetor depois, mas solar, antes sim, foi. você fez muita Sim, coisa. esse foi depois. Mas o Tabi com Tabi foi uma série mesmo, tipo, eram uns 2 minutos. E por que Tabi com Tabi? Era eu falando comigo mesma. Então Uhum. era como se eu, Tabi, tivesse com esse problema. E aí, tipo, eu pirasse e uma outra Tabi, que, tipo, era outra.
tipo, outra roupa, outra pessoa, praticamente, outra personalidade da Tabi, falasse, amiga, acorda, você não precisa ficar assim, sabe? Você pode fazer outro tipo de coisa e etc e tal. E aí, eu fiz essa série, foi bem legal. Eu fiz sobre insegurança também e tudo mais, até eu completar 18 anos. Aí, o último episódio foi o meu aniversário, e aí a Tabi encontra com a outra Tabi pessoalmente, entendeu? Então, tem até essa divisão aí. Só que esse quadro, ele foi bem legal, mas não viralizou nenhum vídeo dele. Até porque eu só postei ele no Instagram, não postei ele no TikTok. Mas eu fiz mesmo pra galera se identificar. Recebi muita mensagem da galera falando, Tabi, você me ajuda muito, muito obrigada. E aí eu comecei a querer mostrar minha interpretação de formas diferentes no Instagram. Entendeu? Aí foi isso. E aí, eu também comecei a fazer alguns tipos de monólogo e sempre trazendo esse tipo de tema. Um tema de identificação. Foi As isso que eu pessoas se coloquei na minha identificarem cabeça. também. Então, eu comecei a fazer monólogo. Teve um monólogo que eu fiz. Eu já fiz muito monólogo sobre relacionamento, que acho que é uma coisa que... Eu sei que eu tenho 19 anos, mas... Sou muito nova, mas eu sinto que é algo que eu consigo falar muito bem sobre o assunto. Então, quando você interpreta algo que você também sabe falar sobre o assunto e tudo mais, é bem mais fácil. Então, eu sempre trouxe muito esse assunto de relacionamento pra ajudar, porque muitas meninas me mandavam muitos relatos. Então, eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo primeiro, antes desses conteúdos que eu tô fazendo agora. Só que eu senti que eu poderia melhorar. Então, a gente começou a pesquisar coisas e tudo mais. E eu entrei pra uma agência nova. O nome dela é Let's Agência. E aí, eles começaram a fazer as gravações dos meus vídeos. E aí, tipo, vamos supor, igual vocês fazem aqui. Vem um dia, e aí a gente grava, tipo, 5 vídeos, o tanto de vídeo que dá. E depois a gente solta. E aí, eu peguei e cheguei lá com variedade de vídeos. E um dos vídeos, eu tinha feito falando assim, bloquear é libertador. Era o nome do vídeo. E aí, era dezembro, na época do ano passado. E eu tinha pensado em só fazer esse vídeo. Que é o vídeo que eu tô fazendo sentada no sofá, com fundo colorido atrás. Que a minha inspiração foi a Nina Baioc. Eu não sei se vocês conhecem ela. Ai, sim! Foi a Nina Baioc. E aí, eu falei assim, cara, eu vou fazer um vídeo nesse estilo. Peguei e fiz o primeiro. Só que eu não tinha pensado. Eu achei que, tipo, como todas as vezes no QG, eu ia lá, ia fazer os vídeos e depois a gente pensava em outros novos. E eu também tinha feito, na época era Halloween, Natal também, como eu falei, eu já tinha feito vídeos, por exemplo, no Halloween eu peguei a Samara, o Jason e o Fred Krueger, que eu fiz também cenas interpretando eu, e eu também fazia os monstros, como, por exemplo, o Jason chegava pra... Pode falar, será? Pode. Matar? Pode falar? Chegava pra matar a menina, porque é isso que o Jason faz, né? Ele chega Sim. com a, sei lá o que é, pra matar a pessoa. E aí, na hora que ele chega na casa, eu falo assim, ai, amigo, você já tava atrasado, porque eu, tipo, já tô toda roxa por conta do meu relacionamento tóxico, que o cara me bateu. E eu falo assim, ai, você já tá atrasado, amigo, olha como eu tô e tudo mais. Aí o Jason fica tipo, cara, como assim eu não vou conseguir te matar? E ela fala assim, não, Jason, mas olha, fica tranquilo, porque ele já se desculpou, ele me mandou flores, ele é super fofo, sabe? Então, tipo assim, eu pegava esses assuntos, uns assuntos sérios, só que pra trazer de algo... que as pessoas consigam assistir, sabe? Ser mais E ao mesmo descontraído. Isso, e ao mesmo tempo mostrar que eu interpreto também, sabe? Aham. E aí a Samara também, eu fiz sobre negócio da internet. A Samara, ela saía da TV e ela tava toda descabelada e eu falava assim, miga, se você aparecer desse jeito no Instagram com cabelo desse jeito, vão te cancelar na hora. Então, tipo assim, eu comecei a trazer esse tipo de assuntos nesse tipo de vídeo. No Natal também, fiz coisa de identificação. E assim foi indo. E aí, eu comecei a fazer já esse tipo de vídeo. E aí, eu peguei um desses vídeos, a galera da minha agência gostou e falou, o que vocês acham da gente continuar com esse estilo de vídeo? Mas a gente muda algumas coisas e tudo mais. E foi assim que a gente começou a fazer. A gente postou, a gente gravou em dezembro, só que a gente não postou em dezembro. Porque a gente falou assim... Vamos postar já tudo junto. Se a gente for postar esse, a gente já começa a fazer, entendeu? E aí, a gente postou vários, foi fazendo vários. Aí, viralizou o não, que hoje em dia as pessoas não sabem falar Fala não. não, A eu gente lembro não sabe desse. falar não. A pessoa fala, ai, posso pegar sua roupa? Pode. Eu não consigo falar, não, amiga, você não vai pegar minha roupa emprestado. Eu não consigo. E essa Como que dificuldade... fala? Exatamente, não dá, entendeu? Exato. Só que no vídeo eu ensino. No vídeo ensino, eu preciso estar revendo meu vídeo. E aí, eu pego... Preciso estar aprendendo comigo Juro. mesma. Aí eu pego e falo assim, que o engraçado é que
quando criança, uma das primeiras palavras que a gente aprende é falar não. E aí, quando a gente cresce, a gente simplesmente esquece dessa palavra e que a gente precisa botar em prática. Também fiz sobre ciúmes de amizade, sobre normalizar o rebaixamento de amigo pra colega, que, tipo, tá tudo bem você ter um amigo e do nada ele se tornar um colega. Já vocês podem voltar a ser amigos de novo e talvez não. Às vezes a pessoa só rebaixou ali na sua vida e você deixa ela de canto, assim como as pessoas também podem te deixar. Então, foi essa ideia. E aí, cada vez que foi passando, a gente foi mudando algumas coisas, a gente mudou a forma de edição, a forma que eu falo, a gente foi adaptando do meu jeito. E aí também nessa de gravar esse quadro veio a ideia do Produtos Tem Alma, que eu comecei a fazer, fiz já protetor solar, desodorante, cigarro eletrônico, que foi um dos que viralizou, que ficou bem legal. Esse pra mim é o meu preferido de todos. O cigarro eletrônico, porque muita gente repostou, muita gente influente repostou o vídeo. E tem uma galera falando assim, nossa, certeza que ela faz esse vídeo e ela também usa cigarro eletrônico. E, tipo assim, eu tenho nojo de Tem ver. pavor. Eu tenho Pavor. Tipo assim, você não tem noção. E ainda mais, e todo mundo, tipo assim, dos meus amigos, todo mundo fala, cara, você... É meio esquisito falar isso, né, gente? Porque pra mim isso é coisa básica. Mas ele fala assim, você tá de parabéns. Porque, tipo assim, todo mundo da minha família usa algum tipo de coisa, entendeu? Tipo, por exemplo, o meu namorado fuma pod e eu fiz ele parar, entendeu? Graças a Deus agora ele parou. Mas, tipo assim, o meu pai também usa. Então, aquele vídeo foi algo que eu fiz também pensando ali na minha família, que é algo que eu tento tirar de todos eles, entendeu? Eu fiz doendo no meu coração aquele vídeo que, mais uma vez, eu trago de uma forma... leve e engraçadinha, Engraçada, assim, né? exato. Só Sim. que é um assunto sério, entendeu? E eu fiquei, nossa, com tanta raiva quando as pessoas falaram isso, porque a roupa do cigarro eletrônico tinha vários, assim, né? Tipo, vários pods, assim, tipo, Sim. grampeados na roupa. E aí falaram assim, então da onde que ela tirou aquilo? Falei, infelizmente do meu pai, porque eu pedi pra ele guardar, porque eu sabia que eu ia gravar o vídeo. Eu pedi pra ele guardar e fiz. Mas infelizmente é dele. Quantas vezes eu já implorei pra ele fazer promessa, pra ele fazer um monte de coisa. A gente já foi atrás de remédio, de várias outras coisas. Então realmente é um assunto triste e é legal de ser abordado. E ao mesmo tempo eu posso abordar de uma forma leve, de uma forma que as pessoas realmente consigam ouvir um assunto sério, né? Só que de uma forma gostosa de se ouvir. Foi isso. Foi assim, as ideias do conteúdo foi eu e minha mãe, né? Que você perguntou de onde veio. Eu e minha mãe, a gente fica ali trabalhando, sempre pensando. Inclusive, agora eu vou vir com um novo quadro que vai ser Psicóloga das Princesas. Que incrível! legal! Quando que sai primeiro? Então, provavelmente já essa semana. Porque eu gravei ele semana passada. Porque imagina se as psicólogas tivessem. Se as princesas tivessem psicóloga hoje em dia. Tipo. A Branca de Neve foi morar com 7 homens diferentes, tipo, isso não é normal, sabe? E aí eu trago isso de uma forma engraçada também. E aí a gente legal, fez nossa. já Ariel e Branca de Neve. Que incrível, Eu tô arrasou. ansiosa pra assistir. Eu também, Ai, demais. que bom, gente. Nunca Que tinha pensado ótimo. nisso na minha vida. Tipo, nunca assim. Eu amo pensar Sensacional. nesses conteúdos Não, assim, foi super revolucionário. diferentes. Não, incrível. É isso, eu quero ir pro nosso jogo? Pode ser, aham. Jogo? Temos um jogo pra você. Que a gente vai falar assim, a gente vai falar duas coisas e você, tipo, não pode pensar muito. Você tem que falar na hora Meu qual Deus das duas do céu. coisas. Tá, vai. Quer começar? Vai começar. Pode ser. Esquecer a letra no palco ou tropeçar entrando numa cena. Esqueci a letra no palco. Atuar pra sempre ou cantar pra sempre? Atuar pra sempre. Ter que gravar uma série sem celular por 6 meses ou viver sem música por 1 mês. Calma, repete. Ter que gravar uma série sem celular por 6 meses ou viver sem música por 1 mês. Viver sem música por 1 mês. Apagar todas as suas músicas antigas ou nunca mais poder lançar clipes? Nunca mais poder lançar clipes. Ficar Com famoso todo o por um meme vergonhoso ou ser esquecido por um hit injustiçado. Gente, que... Repete. Ficar famoso por um meme vergonhoso ou ser esquecido por um hit injustiçado. Ai. Acho que ser esquecida por um hit injustiçado. Regravar uma cena 20 vezes ou reescrever uma música inteira do zero? Não. Refazer uma cena 20 vezes. Atuar em uma série da Netflix com roteiro fraco ou numa série pequena com roteiro incrível. Uma série pequena com roteiro incrível, com certeza. Sair em todas as páginas de fofoca por algo que você não fez ou ficar de fora quando merecia o reconhecimento? Ficar de fora quando merecia o reconhecimento.
Perder todos os vídeos do seu canal ou todas as suas fotos do seu Instagram. Todas as fotos no meu Instagram com dor no coração. Voltar pro mundo da menina ou estrear uma novela da Globo? Estrear uma novela da Globo hoje em dia, com certeza. Fazer um feat com um artista super famoso, mas que você não curte muito, ou com um artista desconhecido que você ama. Desconhecido que eu amo. Ser elogiada por um ídolo em público ou receber uma mensagem secreta de alguém que você admira muito? O primeiro. Que eu já esqueci tudo que você falou. Repetir Tibum em todos os shows ou nunca mais cantar uma vadeza. Repetir Tibum em todos os shows. Postar um vídeo Postar um vídeo desafinando sem querer ou ser flagrado dançando muito mal numa festa. Ser flagrado dançando mal numa festa. Apesar do primeiro já ter acontecido comigo, mas eu prefiro 1000 vezes o segundo por experiência própria. Como? O que aconteceu? Vocês nunca viram isso? Não. Gente do céu. Eu acho que, sei lá, em 2020 era live show a época, tipo, pós-pandemia, ainda, tipo, a galera não tava se aglomerando muito. Aí teve live show e eu cantei com ponto, sabe? Tipo, ponto Sim. mesmo que existe. Eu cantei com ponto e eu nunca tinha cantado com ponto na minha vida. E aí eu escutava a minha voz e eu gritei, assim, tipo, eu gritava porque eu não escutava a minha voz, eu desafinei horrores. E aí era, tipo, um festival e o festival postou. Eles tinham tantas músicas pra pegar, o negócio... Tudo bem, né? Eu posso ter cantado todas mal, porque até hoje eu não sei, porque eu nem quis rever essa live. Mas eles pegaram uma parte que eu cantei muito mal e, tipo assim, viralizou horrores. Foram pra todas as páginas de fofoca. E eu quase, tipo assim... Vocês não estão entendendo. Eu vi a primeira página de fofoca que postou, eu tava na minha aula de interpretação. E aí, tipo, eu tinha pegado o celular pra ver o texto. E aí, tipo, eu fui entrar assim, tava, tipo... a minha cara lá, com um vídeo e escrito, cantora Tabi, canta horrível, sei lá o quê. E eu assim, ó. Aí eu não aguentei, né? Eu comecei Gente, sou muito sentimental. Aí eu comecei a chorar já horrores, me tranquei dentro do banheiro. A professora teve que ir embora, porque, tipo assim, eu fiquei muito mal. E eu fiquei muito tempo mal por causa disso, né? Porque eu tinha, tipo... uns 13 anos. Aí eu fiquei bem abalada na época, porque eram tantos comentários. E foi bem na época que a Olivia Rodrigo tava sendo cancelada também, por ela ter desafinado em algum show dela. Ela tá fazendo no Ou alguma Grammy, coisa assim. não foi? Foi algo assim. No prêmio? Não, não foi no Grammy, foi acho que no Foi em algum... VMA. eu acho que foi alguma coisa assim. Ela tava sendo Acho que cancelada foi. e aí ficavam, tipo assim... Que ela não conseguiu chegar na nota, não foi? Isso, foi algo assim. E aí, tipo, E a Marina Sena também tava sendo bastante cancelada na época. E, tipo assim, eu não chego aos pés das divas, né? Mas ficavam falando, tipo assim... Nossa, eu não sei quem é pior, a Tabi, a Marina Sena ou a Olivia Rodrigo. Falei, amor... Você Aí e ela olha estavam... quem é... Olha Ó, o que essas duas são hoje em dia. Pelo menos você e ela estavam na mesma frase. Exato! Exato, eu preciso me sentir bem por causa disso, né? A gente tem que pensar pelo lado bom. Com Verdade, certeza. amiga. Bom, agora a gente vai pra mais uma pergunta, que é assim, se você pudesse montar um kit pra geração Z, o que você colocaria nesse kit? E dentro dele tem uma necessaire com 5 produtos, ou de maquiagem ou de skincare. Mas são Então, só tipo, é como se 5. fosse uma bolsa. Você pode pôr o que você Tá. quiser na bolsa. Só que maquiagem e skincare pra não ter muito, só 5. Tá, então são 5 produtos de skincare e maquiagem, E de E o resto, o que resto, você quiser. o que você quiser. sem números. É. Tá, então vou falar de maquiagem primeiro. Eu acho que em corretivo, blush, que é o que as meninas usam, né? E rímel, um combo perfeito. Skincare, um hidratante. E um sérum. Pronto, básico. Tá ótimo. Todo mundo usaria. Sim, Falta um negócio na boca, mas a gente pode pegar o blush e fazer de batom. Uhum. claro. Simples. E de resto, um celular, obviamente com carregador, porque senão a gente não tem. Power bank, né? Mais jovial. O que mais que eu colocaria? Eu colocaria aquela Zadig Voltaire, sabe? Aquela bolsa. Aham. Amo Que muito. tá super na moda hoje em dia. O que mais que eu colocaria? Geração Z. Colocaria... É que tá tudo dentro do celular, né? Tá. Tudo que a gente Exato. precisa tá ali dentro. O que mais? Bolsa. Nossa, gente, que difícil. Roupas. Importante. Importantíssimo. Importantíssimo. Colocaria um açaí pra Sofia.
uma pasta de pistache pra Lorena e um Snickers pra mim. Pronto. Pronto, Amei. não precisa de mais nada. Essa Arrasou. foi minha bolsa. Eu acho que foi incrível. Obrigada. E a gente começou falando do conselho pra seu do passado. Se você pudesse deixar uma mensagem pra você do futuro, o que é que você falaria? Gente, que difícil. Eu acho essas perguntas tão difíceis. Tem que refletir, tem que É refletir. filosófico. Tipo assim, o que você falaria pra você de 10 anos, de 10 anos pra frente? Fala assim, gente, eu não sei. Deixa a Tabi viver. Que ela que sabe o que vai... Gente, é muito difícil. Eu acho que eu falaria, assim, pra manter a calma. Pra fazer tudo muito... Pensar muito antes de fazer as coisas. E viver intensamente. Sem pensar no que os outros vão pensar. Sabe? Pensar no porquê de você estar fazendo tudo isso. Se faz sentido você estar fazendo aquilo. Se você não tá fazendo por impulso ou por alguma coisa do tipo. E com calma e viver a vida levemente. Sem muito estresse, sem muita ansiedade. Porque vai dar tudo certo no final. Arrasou. Tá ótimo. Tabi, muito obrigada por você ter topado participar do This Is Us. A gente ficou muito feliz e foi incrível. Foi muito legal, amei o nosso papo. Mas, gente, antes de terminar, não se esqueçam de se inscrever aqui, ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem os próximos programas, deixar o like e, Tabi, fala um emoji pra gente. Emoji, Uhum. aquele coração que tem um negocinho amarelo, uma fitinha assim, sabe? Tá bom. Então, gente, quem assistiu até aqui, comenta o coração com a fitinha amarela. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Também sigam This Is Us em todas as redes sociais. É This Is Us Oficial. E muito obrigada, Tabi. Obrigada, meninas. Eu amei participar. Sério, apesar de todos os assuntos polêmicos que a gente falou aqui, eu amei também falar sobre todos os assuntos aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Foi incrível, viu? Foi incrível, Tabi. Muito obrigada e muito obrigada, pessoal aí de casa que assistiu a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Beijo. gente. Beijo.